Bom, oi gente, então vamos continuar aqui com o tutorial de HTML. Nesse tutorial eu vou mostrar aqui algumas tags HTML. Então a gente viu aqui essa tag header 1. Eu vou mostrar aqui então as outras tags de header. Então a gente tem aqui as 2, o título 2. Eu vou fechar aqui essa tag. Então a gente vai colocar aqui a 3, H3. Eu estou só assim, teste 3. Fecha H3. H4. Teste 4. Então eu vou fechar aqui H4. A5. H5. Teste 5. H5. E vamos aqui a última, H6. Então, como a gente pode ver aqui nessa lista de tags de header, a gente tem heading, no caso, heading, a gente tem 6 possibilidades aqui. Então, H6, teste 6. Então, se eu vim aqui na minha página agora, deixa eu só ver isso aqui. Então, a gente vê aqui que na tag H1 o título é o maior, a H2 o título é um pouco menor, H3 menor, H4 menor ainda, H5 bem menor e H6 a menor de todas. O que significa as tags heading? Essas tags H significa, tem assim como uso, é dar uma importância ao título do documento. Então as tags H1 tem uma importância maior na descrição do documento, do conteúdo do documento. O H2 assim, é uma importância menor naquela parte de descrição do conteúdo do documento. Isso é utilizado para indexação no Google. E também aqui para a gente, para um efeito visual assim mesmo, de uns textos maiores, outros menores, então a gente usa também para efeitos visuais, mas isso também é utilizado para o indexador do Google para ver do que se trata o documento. Então vamos lá. Então eu falei aqui das tags de heading. Então a gente também tem aqui essa tag chamada de parágrafo, que seria a P. Então eu vou fazer aqui um parágrafo 1. Vou fechar aqui essa tag P. Tem aqui um parágrafo. Opa, P novamente. Opa, tá difícil hoje. Parágrafo 2. Então quando a gente salva o documento e vê isso daqui, então aqui estão os meus parágrafos. Nesse caso, essa tag P nada mais é do que o que depois dessa tag P, o navegador então insere uma quebra de linha e antes dessa tag P também. Então é como se tivesse duas quebras de linha, uma antes da tag P e a outra depois da tag P. A gente também pode utilizar uma quebra de linha também, que no caso se eu digitar assim nesse texto aqui, por exemplo, eu ponho assim parágrafo 3 e salvar isso, se eu abrir o documento agora, essa palavra aí, parágrafo 3, esse texto parágrafo 3, estará na frente do parágrafo 2, mesmo que aqui no meu texto HTML a gente pode ver que eles estão em linhas separadas. Então tem uma tag especial HTML que é para quebra de linha, que chama BR. Essa BR é de break line, que é quebra de linha. Então quando eu insiro essa tag aqui, ela vai falar para o navegador, ó, entre esse parágrafo 2 e esse parágrafo 3 tem uma quebra de linha. Então a gente pode utilizar essa tag ali. Então tem ali uma quebra de linha aqui agora, eles estão em parágrafos diferentes. Além dessa tags, a gente viu aqui a P, a div eu já falei, que é um bloco de tags HTML. Então essa div poderia, por exemplo, estar aqui e aqui. Aí eu aperto assim Shift Alt F
e ele me dá o código indentado. Opa, tem um probleminha aqui, não fechou direito. Deixa eu ver aqui se tem. Aqui eu deixei essa. Então isso daí não mudou meu documento, acho que nada. Não mudou nada no meu documento. A única coisa é que eu falei que a div, essa div aqui então tem todas essas tags HTML. Além disso, a gente pode ver agora algumas tags especiais HTML. A primeira de todas será que a gente verá aqui, será a tag link. Essa tag link então ela é composta por um A, eu coloco assim href, e entre aspas duplas eu coloco aqui o nome do arquivo. O nome do arquivo ele pode ser o endereço de um site, começando por HTTP, ou o caminho para um arquivo que está no nosso site. Se eu começar esse link com uma barra aqui, significa que ele vai procurar esse arquivo a partir do domínio que a gente está acessando. Se eu colocar sem a barra o nome do arquivo, por exemplo, página 2.html, significa que ele vai procurar esse arquivo nessa mesma parte aqui do site que está esse index.html. Então eu vou criar aqui um arquivo novo chamado de página 2.html, clicar em finish. Essa página 2 não tem nada, eu vou só mudar esse conteúdo aqui para página 2. Então, esse link aqui eu vou colocar link para página 2 e fechar a tag de link aqui do HTML. Eu poderia pôr esse link aqui, essa outra página dentro de uma pasta, aqui no nosso site. Por exemplo, se a gente tem um site HTML aqui, mas geralmente páginas HTML hoje não se usam mais para fazer um site, sim só para ter um layout, e esse layout o pessoal usa para colocar aí, sei lá, no Joomla ou no Drupal, que são CMS aí. Então não tem muita necessidade de colocar numa pasta, mas eu vou colocar aqui então, por exemplo, como se fosse uma área do site, sobre. E essa sobre aqui eu clico e arrasto esse HTML, essa página HTML, eu vou mudar aqui porque o NetBeans já coloca o ponto HTML pra gente. Então eu tenho que pôr aqui então um sobre e a barra sim, que é para falar, ó, tá dentro da pasta sobre, tem essa página 2.html. Então se eu abrir agora aqui, o meu navegador, então tem um link agora. Se eu clicar nesse link, ele vai para aquela página, página 2. Mudou. Então, esse link serve para falar para o navegador, ó, abre agora um outro documento, que está naquele local. Eu posso colocar aqui uma barra, também. Significa que ele vai começar, só que aí daria errado, porque o meu host aqui começa nesse caminho aqui, então eu tenho essa pasta introdução HTML. Então, se eu colocar uma barra, ele vai começar ali. Opa, mas foi certo aqui. Então, significa que ele ainda assim foi certo. Significa que ele está pegando do começo do host ali, que seria o introdução HTML. Bom, eu posso colocar essa página aqui de volta na pasta raiz do site. Então, para colocar o link corretamente, eu teria que remover aquele sobre. E se eu voltar aqui agora e clicar aqui, então ele vai para a página 2, sem o sobre. Não tem nenhuma pasta, não está dentro de nenhuma pasta, então estão no mesmo nível. Além da tag de link, essa tag de link aí, como vocês podem ver, ela também poderia, se eu tivesse aqui um arquivo, por exemplo, um zip, eu poderia colocar aqui dentro. E se tivesse um link aqui para o arquivo zip, em vez de ser HTML, o navegador, ao invés de abrir o arquivo zip, ele faria o download, pediria o download. Então, eu acho que o pessoal agora deve estar se perguntando como faz para mostrar a imagem no HTML.
Então, para mostrar uma imagem, eu vou colocar aqui, eu vou mudar o nome dessa pasta aqui de sobre para images, que significa imagens em inglês. Rename without factoring. Ok. Então, eu poderia chamar essa pasta de imagens. É bom seguir esse padrão assim de images para o pessoal que vai começar com HTML, já deixa alguns nomes em inglês assim, são nomes simples, eu acho que coisas simples assim todo mundo sabe que images significa imagem. Mas então vamos procurar aqui uma imagem no Google. Vamos pôr aqui, por exemplo, a floresta. Então eu venho aqui, Google Images, clico aqui, eu vou salvar Save Image no meu desktop, floresta.jpg. Aí eu salvando esse negócio no meu desktop, tem que procurar ele agora aqui, tá aqui. Então eu recorto ele aqui, basta eu vir aqui no NetBeans e dar um Ctrl V, ou senão eu poderia ir na pasta do meu projeto lá, HTML, abrir essa pasta images e salvar aqui, mas eu poderia fazer isso diretamente no NetBeans. A gente vê aqui que o NetBeans já mostra que foi criado um arquivo dentro daquela pasta ali, nesse meio tempo que a gente deixou ele só no plano de fundo. E agora, como que eu faço para mostrar essa imagem aqui na nossa página HTML? Se a gente voltar aqui para a nossa página HTML, veremos que deixa eu só voltar aqui no meu index, veremos que não tem uma imagem lá pra gente. É só uma coisa, pessoal. Naquela hora que eu mostrei o link para a página 2, se dentro da pasta sobre tivesse um index.html, a gente não precisa colocar o link especificando o index.html. Basta pôr barra sobre ou sobre barra, que o navegador ele vai abrir por padrão o index.html, sem mostrar nada para a gente. Mas vamos voltar aqui para a nossa imagem. Então eu vou criar aqui uma tag div. E dentro dessa tag div, eu vou usar uma tag HTML que é para imagens, img. Então essa tag img ela tem um atributo que a gente pode especificar aqui chamado src, que é de source ou origem. Então a gente, olha só como o NetBeans ele é inteligente. Ele já vai colocar aqui para a gente uma sugestão aqui do que tem dentro das pastas dele. Então eu fecho aqui em img. Essa tag img, além de source, a gente tem alguns atributos. A gente tem um atributo aqui chamado alt, que é para quando uma pessoa tem um navegador que ela falou assim, eu não quero que carregue a imagem desse site. Às vezes acontece, ou se não dá algum erro lá e o navegador não carrega a imagem, essa tag alt vai mostrar um texto para a pessoa, ao invés da imagem. Então, eu vou colocar aqui essa tag alt floresta. Além dessa tag alt, tem algumas outras tags como width, que é a largura, ou height, que é a altura. Essas tags são tags de apresentação. Eu particularmente não gosto de usar muito tags de apresentação, misturar com tags HTML, porque eu coloco essas coisas assim relacionadas à apresentação em folhas de estilo CSS. Mas em alguns casos na HTML você pode colocar o image width, que não tem problema também. Então eu vou mostrar aqui para vocês como funciona isso. Se eu atualizar agora, então o NetBeans carregou aqui a imagem, o navegador carregou uma imagem para a gente. Então eu vou falar como seria essa tag alt. Eu vou simular aqui algum problema no carregamento da imagem. Por exemplo, se eu colocar aqui floresta 2.jpg, essa imagem não existe no meu caminho ali no meu projeto. Então, o que o navegador vai fazer? Como tem a tag alt, ele vai colocar assim floresta, ao invés de carregar a imagem. Se não tivesse a tag alt, não colocaria nada. Ele por exemplo, ele
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Atualizando. Olha lá, não mostrou nada. Então, além da tag alt, eu falei da tag width, que é a largura. Se a gente e também tem a tag height, que é a altura. Se a gente especificar aqui uma largura de, por exemplo, 200, seria em pixels aqui, que é a medida que o HTML interpreta para a gente. A gente vê que a página, que o navegador, ele já faz uma escala aqui para a gente da imagem. Então ele deixa a largura com 200 pixels e a altura proporcional aos 200 pixels, baseando-se na altura e largura original da imagem. Porém, se eu especificar aqui uma altura aqui de, por exemplo, 500, a gente vê que vai ter uma distorção aqui na imagem e colocou ali 500 para a gente. Então, como eu falei, esses dois atributos aqui eu não gosto muito de usar. Trabalho com o Easy Publish eu particularmente não gosto, deixa tudo já no... Mas o Easy Publish também a gente às vezes coloca esses atributos na imagem. Bom, mas aí então, está aqui a imagem original. Então a gente viu aqui um punhado aqui de tags HTML. Também tem algumas, eu vou falar só de mais duas aqui nessa parte aqui desse tutorial, que são a de listas. Listas HTML. Essa daqui é uma lista com aqueles bullets que fala, que são círculos ou imagens. Item 1. Deixa eu ver aqui. Item 2. E vou colocar só mais um item. Item 3. Então a gente vê aqui que essa tag de lista abre com essa tag UL. Dentro dessa tag UL, então a gente pode ter uns itens. Cada item é demarcado por essa tag LI. Então a gente abre e fecha LI. Abre, fecha LI. Então, vamos ver como que isso ficou aqui pra gente. Nosso documento agora, ó. Temos os itens aqui marcando aqui com esses bullets aqui pra gente. Também o HTML também a gente pode colocar uma lista numerada. Então, em vez de ser o L, a gente coloca o L. Seria para listas numeradas. Então, se eu atualizar aqui, então, em vez de ser aquele círculo, ele vai colocar aqui para a gente o 1, o 2 e o 3. Bom, gente, então, nesse tutorial aqui é isso. Eu espero nos próximos tutoriais falar mais um pouco sobre elementos HTML. E depois começar a falar um pouco, talvez, de formatação e outros assuntos HTML. Então, e talvez mais para frente abordar CSS e JavaScript, claro. Então, até mais, pessoal. Até o próximo tutorial.